E hoje eu tenho o grande prazer de receber Dineu de Paula. Muito obrigado desde já pelo aceite do convite, né? É um prazer ter você aqui, viu, Dineu? Obrigado, Paulo. O prazer é meu. Espero que você esteja me ouvindo bem. Estou te ouvindo bem, sim, viu? Não se Olha, preocupe em relação à imagem, o importante é o conteúdo da nossa conversa aqui, tá bom? então tá bom. Legal, olha só, Dineu, só para quem não conhece ainda a proposta desse podcast, para deixar registrado para quem está assistindo pela primeira vez, a ideia aqui é chamar pessoas no meu círculo de relacionamento, pessoas que eu admiro, para entender um pouco como é que essas pessoas estão passando pela quarentena, pela pandemia, qual que é a visão delas em relação a tudo isso, poder bater um papo legal assim para que as pessoas possam ouvir. Então eu já chamei uma pessoa que é especialista em finanças, já chamei um diretor de uma pós-graduação, e hoje um convidado com um perfil um pouco diferente, né? Que é o Dineu de Paula, que é juiz. Na verdade, com o Dineu a gente pode ter dois tipos de conversas bem diferentes. Uma no campo jurídico e outra no campo da espiritualidade. Porque o Dineu, além de ser juiz federal, ele também é médium, orador e autor espírita. Inclusive, ele gentilmente me presenteou com a Redenção de um Lázaro, autografado devidamente. E gostei muito do livro, agradeço mais uma vez, viu, Dineu? E é legal a gente ter esse perfil, então, para a gente conversar. O Dineu é uma pessoa que com certeza dá para extrair muita coisa legal de todo o seu conhecimento. Então, Dineu, seja muito bem-vindo. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui pedindo que você contasse a nós, quem está assistindo e quem vai assistir posteriormente também, porque essa live vai ficar registrada, depois eu vou mandar o link para o YouTube, tá? Como é que começou, Dineu, a sua história no mundo jurídico, assim, quando que você decidiu que você queria ser juiz, o que te motivou e como foi a sua caminhada até finalmente se tornar de fato um juiz federal? Simplesmente achei que era uma coisa que tinha mais a ver comigo, porque eu gostava de ler, eu tinha uma certa facilidade para escrever. Pensei, ok, vai ser por aí. Mas eu coloquei na cabeça que eu iria ser juiz. E fiz a faculdade pensando em ser juiz. Eu sempre fui extremamente Caxias. Tanto que a minha faculdade ela terminou em novembro, né? Eu terminei a minha faculdade em novembro de 1999. Daí eu saí de férias em dezembro do meu trabalho. Baixei o programa de juiz federal, comprei todos os livros e dia 2 de janeiro eu marquei. Não, eu vou ter direito às férias de dezembro, dia 2 de janeiro eu começo a estudar. E 2 de janeiro eu comecei a estudar e o meu concurso acho que abriu em março. E eu passei no primeiro concurso. Que legal, Dineu. Parabéns. Então, na verdade, apesar do concurso demorar bastante, você concluiu uma faculdade de Direito e logo testou o primeiro concurso para juiz e passou já no primeiro concurso. É isso mesmo, né? E talvez tenha tido, nem sei se era arrogância, o que era, porque naquele ano abriram vários concursos e eu não me inscrevi em nenhum. Né? Eu só fiz aquele, né? Eu pensei, esse é meu, ou nada. Eu lembro até nessa coisa da arrogância, eu até fazia oração e disse para Deus, meu Deus, se eu tiver de ser juiz, que seja agora, tá? Porque esse negócio é muito chato, eu trabalhava 8h30 por dia, e eu tinha que botar o relógio para despertar de manhã para estudar e ficava estudando à noite. Então eu tinha um tempo tão limitado para estudar, entende? Eu conseguia estudar durante a semana 5 horas por dia, enquanto tinha um monte de gente que estava sendo bancado por pai que estudava o dia inteiro. E daí sábado, daí eu estudava 14 horas por dia, sábado e domingo. Né? Mas não é para qualquer um, não. Que legal que você soube identificar esse talento que você tinha aí em estudar, porque realmente são poucos. Eu conheço história de pessoas que tentam esse concurso e não passam porque ele é muito difícil, ele é muito disputado. Inclusive, Dineu, corrija-me se eu estiver errado, nós temos ministro da Suprema Corte que não passou 2 vezes para concurso para juiz. Até porque não é exigido, né? É um suposto e subjetivo notório saber jurídico para você como pré-requisito para ministro do STF, né? Mas temos ministros que não passou 2 vezes nesse concurso
por assim dizer, que você saindo da faculdade passou. Mas que legal, porque as pessoas, Dineu, elas têm uma visão muito romantizada também da vida de um juiz. Acham que, olha, o concurso ele é muito difícil, você vai ter que fazer uma troca intertemporal muito grande com a sua vida, onde você vai se matar de estudar durante um período, mas depois você está garantido, você tem um salário excelente, você tem uma aposentadoria excelente, você tem assessores, você tem benefícios, você tem uma série de estabilidade. Só que as pessoas esquecem de ver o outro lado, que a sua rotina não é esse mar de rosas que as pessoas imaginam, né? Você poderia comentar um pouco como é que é o seu dia a dia no trabalho? Hoje, eu já passei por praticamente todas, vim para Curitiba um ano depois, já passei por praticamente todas as competências, menos de crime, e hoje eu estou numa vara de execução fiscal. Tá? Então, a rotina, ela é intensa, né? Ela é bastante intensa. Eu não sei exatamente como que eu poderia te explicar, porque veja, você realmente tem assessores, tá? Só que o que é mais difícil eu preciso fazer, tá? Porque o assessor pode dizer, eu não sei, eu não tenho o direito de não saber, entende? Então, eu geralmente deixo o que é mais fácil para assessoria e pego o que é mais difícil para mim, até porque daí eles ficam mais fácil, eles rodam, porque nós temos na vara um volume absurdo de processos, tá? Pra você ter uma ideia, tem 6 varas de execução fiscal no estado, e nós dividimos entre nós a cobrança da dívida ativa de União e autarquias do estado todo. Tá? Isso foi decidido no ano passado, antes a gente só cuidava aqui de Curitiba. Então, de um dia para o outro, eu tive uma distribuição de 20 mil processos. Eu ganhei 20 mil processos a mais de um dia para o outro. Então, eu pego o que é mais difícil e deixo que a assessoria toque o que é... E o seu dia a dia é no Santa Cândida, digamos, onde o Sérgio Moro trabalhava, é isso? Não, no mesmo... Isso, no prédio do AU. Perdão, Santa Cândida, Polícia Federal, me confundi, no prédio do AU, na Anitta Garibaldi, né? Isso, exatamente. Que legal. Então... E qual a história dessa pandemia agora e quarentena? Eu vou falar aqui tentando representar a parte de um cidadão leigo, assim, sabe? A gente tem uma impressão de que a justiça no Brasil, ela já é muito lenta. Com a questão, também porque você imagina, né, sobrecarregar um juiz com tantos mil processos e tantas outras coisas que estão envolvidas, mas agora, especialmente com essa pandemia, com esse isolamento social, como é que a justiça está operando atualmente no Brasil? Eu vou falar do que eu estou vivendo, tá? Veja, a minha vara mesmo, com esses 20 mil processos que nós ganhamos a mais, nós conseguimos colocar em dia, tá? A vara está em dia. Então você tem, digamos assim, um número de dias no qual você precisa despachar, um número de dias no qual você precisa sentenciar, ou seja, o processo vem para despacho, você tem a quantidade de dias para despachar. E conforme o tipo de vara, é a quantidade de dias. Então eu posso demorar até 60 dias para dar um despacho e também até 60 dias para dar uma sentença. Mas tá tudo bem abaixo disso, já estava abaixo disso, e nós continuamos trabalhando, digamos, normalmente. Todo mundo liga o seu computador no horário combinado, e nós ficamos num grupo de WhatsApp, e todo mundo se comunica com o WhatsApp. Quando a coisa é mais complexa, nós nos telefonamos para resolver alguma coisa. Mas o serviço, o que está prejudicado? A audiência, o que implica a presença da pessoa, tá? Mas o trabalho em si, na verdade, a rigor, ele descongestionou até para mim, porque para os advogados, até segunda-feira, os prazos estavam suspensos. Então eu determinava que o advogado juntasse uma coisa, juntasse outra, tal, e o prazo não corria para os advogados, tá? Então, agora que começou a correr, acho que a coisa vai começar a movimentar agora. Que bom. E você sabe, entrando agora numa questão um pouco mais delicada, houve uma... Como é que você fala? Uma soltura de presos
em decorrência da Covid, de prevenção do vírus em relação à população carcerária. E eu vou relatar um caso em específico aqui no Paraná. Eu queria até que você me explicasse como leigo de quem partiu essa decisão de soltar os presos para a prevenção do contágio da Covid nas penitenciárias, em especial um preso, na minha consideração, como cidadão de altíssima periculosidade, que é o líder do PCC no Paraná, que foi solto por essa determinação, e pouco tempo depois rompeu a tornozeleira eletrônica e, até onde eu sei, está foragido. Então, isso gerou, digamos, uma indignação muito grande por parte da população que se questiona como a gente pode soltar o líder do PCC, sendo que nós estamos em um momento de isolamento social e junto com não sei mais quantos outros detentos, e ele faz uma coisa dessa, que dentro da nossa ótica seria óbvio que ele iria escapar, que ele jamais iria voltar de bom grado para a prisão. Quem que deu essa determinação e qual a sua visão sobre isso, até onde você puder conversar comigo a respeito disso, né? Bom, como eu não sou um juiz da área criminal, eu não tive a preocupação de ter de cumprir essa decisão, ainda bem, né? Uhum. Eu posso estar muito enganado, mas foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, se não me engano. E o que eu posso te dizer é o seguinte, a Lei Orgânica da Magistratura, a Lei Complementar número 35 de 79, em seu artigo 36, inciso 3, ela proíbe o juiz de se manifestar por qualquer meio de comunicação, de dar opinião sobre processo que está sendo julgado, e você também, seu ou de outro, e você também não pode externar uma manifestação depreciativa a uma decisão de um colega seu. Tá? Salvo você for num artigo técnico, ou nos próprios autos, ou em exercício de magistério. Então, quando a gente vê que é uma coisa assim, às vezes tão comum, tem membros de tribunais superiores que criticam as decisões uns dos outros, ou de juiz de primeiro grau, tudo isso viola a LOMAN, tá? Porque um juiz não pode criticar a decisão do outro. Tá? É uma disposição legal, é o nosso código de ética. Então não dá para falar, embora tenha a minha opinião pessoal. Não dá pra falar. Como ser humano, né? Como ser humano, você não pode externar. Até agradeço o esclarecimento, porque essa é uma questão realmente, você pensa, poxa, o cidadão, entre aspas, aqui está impedido, não em Curitiba, mas digamos em São Paulo, por exemplo, impedido de sair das ruas, e o cidadão que, porque cometeu um crime, está preso, é solto, e houve casos em outras partes do país onde ele foi solto e assaltou, acho que a própria juíza que tinha liberado ele na porta do tribunal, ou outros. Até que ponto o juiz fica responsável por qualquer crime que esse detento eventualmente venha a cometer, como estupro, assassinato e tantas outras coisas graves. Mas eu compreendo perfeitamente essa lei e esse regimento, que tem um porquê também, né, de você não poder, senão ficaria também um opinando sobre o outro, e acho até correto. Mas confesso que fico curioso para saber o que você pensa a respeito disso. Mas quem sabe em uma outra oportunidade, de alguma maneira, a gente possa conversar mais. Mas acho que aqui tem um outro assunto, Dineu, que eu acho que você pode sim comentar, que tem em relação à violência e a sua visão sobre o combate à violência no país, tá? Eu levantei aqui alguns dados. Então, o número de homicídios no Brasil, ele continua altíssimo, mas ele vem caindo nos últimos anos. Então, se em 2019 foram 41 mil homicídios, 10% a menos do que... Não, perdão. Eles vieram caindo. Em 2017, 60 mil homicídios, em números arredondados. 2018, 50 mil homicídios. 2019, 41 mil homicídios. Então ele foi tendo uma queda considerável ao longo dos últimos anos, mas ainda assim tivemos 41 mil em 2019. Além disso, então, de 41 mil casos de homicídios em 2019, estima-se que menos de 10% dos casos de assassinato são resolvidos. Então, ou seja, 90% desses casos não são resolvidos. E ainda assim,
nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo, com 770 mil presos. Então a gente tem uma cadeia superlotada, ao mesmo tempo que 90% dos casos de um crime super hediondo, o assassinato, não são resolvidos. A impressão que a gente tem, poxa, então se resolvessem 100% desses casos, a cadeia estaria mais superlotada ainda. Então daí existe uma corrente que prega a desencarcerização de pessoas com crimes leves, para dessobrecarregar, né, esse sistema que já está no limite, quer dizer, já passou do limite, ao mesmo tempo tantos assassinos impunes à solta. Como é que você vê esses contrastes no nosso país e por onde você acha que começa a resolução desse problema e o que pode ser feito para a gente ter uma diminuição no curto prazo dessa violência e desse sentimento de insegurança que a gente tem no Brasil? Olha, no curto prazo eu acho assim um pouco difícil, até porque implica uma mudança de mentalidade. Existem vários fatores aí. O primeiro deles é que você não deve criminalizar tudo, tá? Aí a gente precisa redescobrir a vítima. Então, sempre a nossa preocupação é em punir o culpado, quando, na verdade, talvez nós devêssemos ter instrumentos eficazes para que ele ressarcisse a vítima, entende? Para que a vítima fosse restituída em sua esfera jurídica. Tá? Mas então tem essa coisa, se você for olhar, volta e meia surge algum evento assim, acontece alguma coisa com alguém famoso e daí você já surge no Congresso Nacional gente querendo aumentar a pena, querendo fazer crime novo, tem um autor de direito penal que diz que o direito penal deve ser mínimo, mas deve ser sério. Isso significa o quê? Você não precisa criar as maiores punições do mundo, mas é preciso que haja certeza na aplicação da lei. Ao passo que no Brasil nós temos punições imensas, uma legislação imensa, só que ainda mais agora que o Supremo decidiu que é só após o trânsito em julgado que você prende, que digamos, a pena, em tese, ela é gigante, só que até que ela chegue em você, isso passa uma impressão de impunidade. Um crime que demora 20 anos para a criatura ser presa. Quando não prescreve, né? Exatamente. E a ideia desses recursos infinitos é justamente fazer prescrever, entende? É levar a discussão, quanto melhor o teu advogado, quanto mais tempo ele conseguir... mais dinheiro você tem para pagar um bom advogado, né? Exatamente. Então, e o que eu penso é que para os nossos políticos, construir presídios não gera votos, tá? Há um discurso assim de ódio, né, em relação a quem erra, há uma vontade de que aconteça o pior para quem errou. Às vezes eu vejo alguns discursos, a população berrando, por exemplo, alguém que ultrapassou o limite de velocidade. Dineu, acho que tive uma pequena queda de conexão aí com o seu áudio agora. Você está me ouvindo? Eu vou aguardar um instante aqui, ver se a conexão se reestabelece com o Dineu, que está bem bacana a conversa. Se vocês tiverem dúvidas também, que vocês querem que eu pergunte para o Dineu, fiquem à vontade aqui. Acho que cortou, eu vou ter que reconvidá-lo para ver se a gente conhece. Mas, pessoal, o bate-papo está muito bacana. Se vocês quiserem mandar perguntas, como eu falei, mandem. Eu vou tentar aqui restabelecer a conexão com o Dineu, que ele estava falando um assunto bem interessante agora, que acho que é do interesse de todos nós aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo de novo. Adicionar, aguardando o Dineu. Boa noite, Renato. Prazer ter a sua audiência aqui, uma audiência tão nobre, viu? Prazer ter você aqui. Estamos falando de educação, de medidas aí socioeducativas, de várias coisas. Vamos ver. Dineu, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Perfeito. Estou te ouvindo sim. Perfeito. Viu? Você estava falando sobre um sujeito, por exemplo, que excedeu o limite de velocidade e aí cortou a conexão.
Veja, e daí a população toda fica extremamente indignada. Ai, como é que pode ter dado liberdade condicional para ele? Tal. Existe assim um discurso do ódio que acha que quem erra deve ser tratado com uma severidade extrema. Quando Uma lei de talião. Exatamente. Só que é só você ter alguém muito querido que erra que você muda a opinião, tá? Então o contexto filho, aqui irmão, né? Exatamente, porque quando digamos, imagine um irmão seu que lá, ainda mais nesses nossos limites de velocidade, você está lá no lugar onde o limite de velocidade é 30, você está andando a 35 e de repente uma criança atravessa a rua, tá? Ok, você está errado, mas daí é dizer que você é um monstro, que tem de fazer o pior com você, será que não é melhor adotar outras medidas? Por que você é um candidato à prisão? Não deveria ser, entende? Então, o que eu acho assim, é que tem de investir em presídios, embora isso não gere simpatia, porque quem está lá dentro são seres humanos e o nosso sistema prisional você torna as pessoas em monstros, porque você maltrata muito elas, e na verdade o que de melhor se pode fazer para evitar a prisão é investir em educação, né? Educação básica, dar oportunidade, e isso é um processo que demora tempo, né? Mas o que eu acho é que prazo, né? Nós devemos perder essa nossa severidade, esse nosso sentimento de que quem está na prisão, tudo bem que esteja 20 num lugar onde cabe 5. Imagine o que é você estar nessa situação por anos e anos a fio. Depois você vai sair para conviver na sociedade. Como é que você vai se sentir em relação a essa sociedade? É uma discussão bem complexa, até enquanto você estava falando, várias coisas passaram pela minha cabeça. Uma delas foi, puxando até a passagem do Evangelho, né, que nunca pecou que atire a primeira pedra, no sentido de que há de se fazer também, na minha opinião, uma distinção bem clara, porque uma coisa é a pessoa que está falando, mandando uma mensagem no celular, ou furar um sinal vermelho. Eu estava um pouco acima do limite de velocidade, e por uma fatalidade terrível acaba atropelando e matando uma criança. E daí, essa é uma situação diferente de um crime hediondo, digamos, onde foi planejado, onde a pessoa sequestra a vítima, estupra, mata, aquela coisa toda, latrocínio também, e para mim são duas situações bem distintas, e eu compreendo a revolta de muitas pessoas também que queiram isolar pessoas que sejam um perigo à sociedade, que coloquem em risco a vida de pessoas que estão só buscando trabalhar e ganhar o seu sustento honestamente e tudo mais. Então é uma discussão bem complexa. E em relação a essa superlotação e construção de presídios, eu também acho que a gente tem que parar de demagogia em relação a, não vamos fazer presídios, vamos fazer escolas. Claro, escolas sempre, a educação é a base de tudo, mas paralelamente a isso, há que se fazer sim presídios, na minha opinião, porque realmente a superlotação é um problema gravíssimo e você realmente não ter essa mentalidade, não vamos fazer presídio porque isso é algo ruim. Pelo contrário, poxa, se a gente tem um sistema tão defasado, o preso custa caro. Claro, o melhor caminho é evitar. Mas quando eu perguntei sobre coisas que possam ter um efeito mais imediato, eu, particularmente, não costumo expor muito minhas opiniões aí, mas o projeto anticrime que foi proposto na Câmara, e que sentaram em cima e deixaram adormecer. Para mim, seria uma forma de você gerar resultados rápidos em relação à criminalidade, aquele projeto como um todo. Seria uma forma de, assim, em um espaço de 12 meses, a gente ter uma mudança perceptível na nossa vida e no nosso dia a dia. E em relação a esse de prisão em segunda instância, realmente, porque tem pessoas que falam, olha, a presunção de inocência, né? Enquanto não ficar provado e todas as instâncias exauridas, a pessoa deve ter direito de se defender até o final. Mas na prática, o que acaba acontecendo? Quem tem dinheiro consegue pagar um bom advogado que vai empurrar com a barriga esse processo por longos anos e essa pessoa acaba nunca sendo condenada. Então é uma equação bem complicada de se resolver no Brasil, né, Edneu? Vou lhe dizer uma coisa, tá? Essa questão de ser inocente é uma questão de prova, são fatos, tá? Só que os fatos, a análise deles termina em segunda instância. Se você recorrer para as Cortes Superiores, STJ ou Supremo, é só
por uma questão de técnica e de interpretação da lei, mas eles não vão poder rever os fatos, tá? Então essa coisa de que a presunção de inocência realmente é uma presunção, mas as duas instâncias que podem olhar os fatos, elas já olharam, né? Sim. A minha opinião pessoal é que como é que eu vou dizer, essa pena mais severa da prisão, em princípio, ela deve ser reservada para crimes violentos, tá? E para crimes de corrupção, em especial, tá? Porque, na verdade, no crime de corrupção você faz um mal para a sociedade inteira, né? E você dá um mau exemplo gigante, então isso realmente... E daí você precisa ter aquilo, você não precisa destruir a vida da pessoa, tá? Mas é preciso que seja mínimo, mas seja certo. Tem a quantidade de penas e tem de colocar também ali a devolução do dinheiro que você... um prejuízo que você deu. E nas outras hipóteses, a gente deve começar a descobrir meios de redescobrir a vítima, fazer com que a criatura repare, tem de ter uma estrutura voltada a redescobrir o prejuízo, porque sempre que tem um crime, alguém teve prejuízo. Tá? Agora, como que vai se chegar a isso, realmente nós precisamos aprender com quem já fez, as sociedades mais organizadas do que nós. Até porque, Ginel, mas enquanto você fala, eu penso aqui também que há prejuízos irreparáveis, né? Uma mãe que perde um filho assassinado não tem como ter isso reparado, ou uma jovem adolescente de 14 anos que é estuprada, ou tantas coisas assim que ficar subjetivo, né? Como é que essa pessoa vai conseguir ressarcir a vítima nesses casos? Aí é uma situação mais delicada à parte, né? Veja, se você estuprou e se você matou, você entra naquela história de que é um crime que envolve violência. Envolve violência. Aí né? é tratado separadamente, né? Até porque, a gente tem a impressão também dessa questão de 1/6, você cumpre 1/6 da pena e você já pode ir para o regime semiaberto. Isso também não é um reflexo de uma certa impunidade? É uma opção legislativa, mas é algo que se aprende na prática, é que você nunca pode tirar a esperança da pessoa, tá? Então, se você tem, houve uma época em que, em relação aos crimes hediondos, não havia progressão de regime. Então, se a criatura era condenada a 20 anos, ela ficava 20 anos na cadeia, tá? Você tira a esperança da pessoa, daí o comportamento deles, a colaboração deles, você vai, queira ou não, encalacrando no íntimo da pessoa uma certa revolta. Ao passo que se ela vai tendo esperança de progredir e tal, o que quer que o legislador preveja, eu acho que a progressão ela é legítima porque você mantém a esperança e a pessoa sabendo que se ela for bem avaliada, ela vai melhorar. A gente sabe da importância da conduta no dia a dia para ir moldando o caráter. Então, se a pessoa realmente está lá, ela vai ter interesse em se comportar bem, em ajudar, em trabalhar, se for o caso, para ter o progresso. E eu sou a favor, porque eu acho que é uma forma de você ir mudando o caráter das pessoas. Manter a esperança. E eu respeito bastante a sua opinião e a nobreza de acreditar na recuperação do indivíduo, sempre, por mais que ele tenha errado, né? É algo cristão aí que se fale, ao mesmo tempo que também há a revolta daqueles que veem assassinos perigosos ganhando liberdade em pouco tempo e cometendo e reincidindo na violência e cometendo mais crimes e mais vítimas. Inclusive, se eu não estou enganado, nesse projeto anticrime, ele previu o aumento dessa progressão de 1/6 para 1/3 da pena. Era isso? Eu não sei se é exatamente isso, mas previa realmente. Mas é que você aumento, né? Poderia ser, entende? Poderia ser. Para mim, o que importa é que haja a progressão e que haja um tratamento sempre diferenciado conforme o tipo do crime, entende? Que você não misture muito as pessoas. Na vida em sociedade, às vezes a pessoa no momento de loucura, ou de raiva, ou de leviandade, ela comete um desatino. Você tem de entender que são pessoas diferentes e que de repente são coisas
que a fragilidade humana conduz muito mais do que a maldade. É claro que um sequestrador, um estuprador, alguém assim é perigoso para a sociedade, mas a criatura que se envolve numa briga de trânsito e que, sabe, deve ter outros meios para a sociedade lidar com isso. Né? E até eu li num livro, você sabe, Dineu, muito interessante que ilustra isso que você fala, que ele fala justamente, é um caso de uma pessoa que, se não me engano, estava escrevendo uma mensagem no celular, atropelou uma criança e morreu. Enquanto dirigia, estava tentando digitar, não viu, atropelou e matou. A sociedade caiu em cima dessa pessoa, né? Que absurdo, e agora essa criança, e com a revolta compreensível de muitas pessoas. Mas quantos outros não fazem a mesma coisa, dão uma digitadinha no celular enquanto dirigem, apenas não tiveram o imenso azar de estar naquela situação que estava aquele sujeito, que acabou por causa de que faz uma coisa que tantos outros fazem, tendo a fatalidade de gerar uma vítima, né? Então, é uma questão muito delicada, né? Mas a intenção tem um peso muito grande também, né? Tem a questão da irresponsabilidade. Sim. E a questão da intenção da maldade consciente, né? Isso faz uma grande diferença, né? Sim, e se você for ver, há um gritar da sociedade, da imprensa, tal, porque dá liberdade. Você realmente acha que manter essa pessoa na cadeia vai adiantar de alguma coisa? Você acha que não é alguém que pode refletir em casa? Bota uma tornozeleira nela, põe alguns limites nela, entende? Se por acaso tinha bebido alguma coisa, proíbe de sair à noite, dá umas restrições para a pessoa, coloca ela para fazer serviço comunitário, tem um monte de coisa que você pode fazer. Só que a sociedade e a imprensa faz um certo carnaval, né? Daí dá um regozijo no ódio. Infla o ódio de muitas pessoas, né? É verdade. Que acham que essa pessoa, ela não só deve pagar o que ela fez, como ela deve ser isolada para não causar mais perigo à sociedade, mas deve também ser punida pelo ato que ela cometeu, né? Então, eles querem uma sede de justiça, na verdade, entre aspas, aí, no sentido de que uma pessoa assim não pode sair impune por aquilo que ela cometeu, né? Eu lembro a respeito disso, que houve até um movimento de indignação no Brasil. Passou lá o caso de um brasileiro que tinha cometido o crime aqui e tal, e daí ele estava, por alguma razão, ele foi preso, ele estava numa prisão da Suécia, tá? Só que a prisão da Suécia deve ser melhor que a nossa, né? Um paraíso, uma biblioteca imensa, uma cela, comida confortável, tal. E a indignação, entende? Você não se contenta em privar a pessoa da liberdade dela. Você quer mandar o cara pra Pedrinha lá no Maranhão, né? Você quer que seja um tormento na vida dela, entende? E eu acho interessante que esse discurso, essa dureza, ela vem de pessoas que se acham cristãos, né? E Jesus disse que não vim para os doentes, mas para os sãos. Então a gente não pode ser ingênuo em relação a quem é realmente perigoso, mas a reparação, você não deve destruir a pessoa, não deve destruir o psiquismo dela. A gente precisa oportunizar que se reabilite, né? Isso nunca fechar a porta à redenção, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas mantém a pessoa num ambiente extremamente lúgubre, convivendo com autênticos marginais que fazem uma doutrinação, tá? Para ver o que sai da... Né? Aí se torna um indivíduo recuperável e irrecuperável após isso. Mas você sabe, Edneu, puxando esse gancho na questão da ordem social, se não me engano, tá? A punição, houve uma época que houve uma punição para pichadores em Curitiba, e se eu não estou enganado, houve um aumento da multa. Se não me engano, agora são R$10 mil, e a pessoa normalmente não pode pagar, então paga com serviços comunitários, mas limpar o que ela fez. E daí houve um vereador querendo tirar a punição financeira para os pichadores, alegando que bastava ele reparar o dano que ele fez, onde quer que ele tenha pichado, e ele não precisaria arcar também mais com toda essa multa pesada para isso, que essa medida já seria suficiente. Mas a pergunta é porque daí o pichador,
vai pichar, pensa em pichar. Se ele sabe que vai ter uma punição severa, ele pensa 2 vezes. Se ele sabe que o máximo que pode acontecer com ele é ele ter que apagar o muro, então eu vou sair pichando que se um dia me pegarem, o máximo que vai acontecer comigo é isso. Então você acaba motivando. E só para concluir o raciocínio, teve aquela política de tolerância zero em Nova York, nos anos 80 ou 90, se não me engano, que estava tomado pela criminalidade, e o prefeito falou, não, nós vamos ter agora tolerância zero com pequenos delitos. Então a pessoa pichou, a pessoa quebrou um vidro, a pessoa fez, ela vai ser severamente punida, porque se você já nesse nível, você já coloca uma ordem social, você não deixa isso escalar para crimes mais graves. E com essa mentalidade, eles conseguiram erradicar a criminalidade em Nova York de uma maneira surpreendente. Qual que é a sua visão sobre esse contexto que eu desenhei? Tá, eu não conheço exatamente qual é o sistema penal dos Estados Unidos. Eu só sei que lá tem essa coisa de que o direito penal, ele, como eu disse, não sei se é mínimo, mas é sério. Porque você conversou com o juiz ali, apresentou suas defesas, tal, advogado, tralalá, o juiz decidiu que você é culpado, você sai dali para cadeia, tá? Então para conversa, né? Tá? Então, talvez eles tenham tornado o direito penal sério lá, entende? Botado mais policiais na rua e de repente ficou sério, tá? E daí as pessoas viram que tinha consequência mesmo, não era brincadeira e pararam de fazer. É o poder de dissuasão que a gente fala, não é? Você dissuadir o criminoso de cometer o crime. Exatamente, a partir do momento em que fica sério o negócio, que ele tem certeza, né, e às vezes um policiamento mais ostensivo, porque se você sai para a rua à noite, você não vê muitos policiais aqui, às vezes um policiamento mais ostensivo também pode ajudar na história, né? Porque a certeza da impunidade é um convite ao crime também, né? A pessoa sabe que ela não vai ser punida e específica, e até porque nos Estados Unidos também cada estado, né, tem as suas próprias leis. Então tem estado que tem pena de morte, tem estado que tem, são bem mais rígidos, né? E tem estados que são mais brandos. Cada um tem essa autonomia diferente aqui da gente. Mas em relação a essa questão da pichação ali, como é que você enxerga isso? A gente deve realmente ter uma punição severa para dissuadir o pichador? E estou usando um exemplo, poderia usar outras infrações de fazer o crime, ou você acha que não, que realmente, olha, poxa, se ele pichou, o fato dele simplesmente reparar aquilo que ele fez já é uma medida socioeducativa suficiente para tentar colocar ele de volta ao caminho para que ele não cometa mais atos de vandalismo? Francamente, eu acho que daí é um direito penal que não é sério, né? Se para isso basta você vai lá, destrói a propriedade dos outros, né? Porque as pessoas não querem ter a sua própria casa pichada. E daí até para descobrir quem, não é muito simples, não é muito fácil. E daí a pessoa passa meio-dia trabalhando ali, refazendo, e tudo bem, fica o dito pelo não dito. Não sei, entendeu? Claro que essa é uma opção política, né? Mas eu acho que é aquela história. É preciso, quando você chega aí, porque existe a reparação civil, por exemplo, isso aí poderia ser simplesmente reparação civil, né? Você descobre quem é, você vai lá e condena a pessoa, ela paga para que o outro vá pintar, né? A única coisa que se diz é que quando você fica com tudo na reparação civil, você também faz com que os muito ricos não se preocupem, né? Porque eles podem fazer o que quiserem e pagam rapidamente, e com que os muito pobres também não se preocupem, porque eles, como eles não têm nada, ninguém vai poder executar ele. Vou ter que tirar de mim. Então é uma coisa assim, é algo que exige análise de caso a caso, é técnico, né? Então a sociedade ela precisa evoluir bastante, tá? Nós como sociedade, veja, o nosso discurso mesmo em termos de política tá tão radical, tá tão cheio de ódio hoje em dia. Então nós precisamos aprender a raciocinar com calma, com ponderação, para daí em outros setores nós também sermos criaturas ponderadas, tá?
tirar um pouco a emoção, né? Essa polarização política aí, ela tem causado um ambiente muito tóxico entre famílias, amigos, e eu acho que vejo uma oportunidade grande de nós aprendermos algo que nós não aprendemos ainda, que é conviver com as diferentes opiniões, né? Então, por exemplo, se você tem uma opinião política, uma visão, eu não estou nem falando em relação à pessoa A ou B, mas uma visão, uma ideologia, assim, eu ter a capacidade de aceitar o seu ponto de vista diferente do meu, sem que isso vá enferrujar a nossa relação, sem que isso vá intoxicar a nossa relação. E isso é muito difícil, é algo novo. Acho que as mídias sociais trouxeram isso, é um fenômeno novo na humanidade, e por ser algo novo, a gente, em primeiro momento, acho que não sabe lidar muito com isso, fica muito nessa coisa de ódio, de torcida, de paixão, mas com o tempo eu acredito que a gente vai amadurecer e vai aprender a conviver com as nossas diferenças. Espero que sim, né? A ideia é justamente essa. O problema é que as pessoas começam a escrever muito na paixão, né? Não reflete que aquilo talvez fique por anos e seja recuperável a qualquer tempo. Veja as suas opiniões e pense no que você pensava há 10 anos atrás. Tá? Se você tivesse escrito e tornado público, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Só que o povo vai lançando opiniões na internet o tempo inteiro e falando sem pensar que é algo que é indelével, né? Então a gente tende a aprender também a refletir antes de falar, né? Ser ponderado, né? Com certeza. E eu, justamente por isso, procuro não deixar escrita minhas opiniões aí também, porque até pela cultura do cancelamento, que eles chamam hoje em dia, que é você cancelar uma pessoa por causa de uma cantora ou um influencer aí que 10 anos atrás fez uma piada de mau gosto, e eles puxam esse registro lá de 10 anos atrás e em nome dele vão lá e tacam pedra online, criam campanhas de difamação. Então é um ambiente bem complicado, né? Mas eu imagino que passada essa turbulência, aquela teoria do pêndulo, né? Então se a gente estava muito, sei lá, para um conservadorismo, vai muito para um progressismo, daí depois ele vai se assentando assim e tal, até que a gente acabe achando o equilíbrio aí, a convivência harmônica. Gineu, o Instagram, ele permite só 1 hora do nosso bate-papo. Eu tinha bastante coisa para conversar com você ainda em relação à parte, eu fiquei só na parte jurídica, na parte aqui da terra, mas gostaria muito de uma outra oportunidade de conversar por aquilo que você também é muito conhecido, que é o espiritismo, os seus livros, as suas obras, a sua visão espírita e espiritual sobre esse momento de pandemia, de transição planetária, previsões de Chico Xavier, que agora essas imagens que o Pentágono liberou sobre OVNIs que foram avistados, confirmados, tantas coisas legais que daria para a gente conversar, mas vai ter que ficar para uma outra oportunidade, se você me conceder esse prazer aí de poder fazer uma outra, de repente, num momento oportuno, focado mais no lado espiritual. E aqui eu deixo assim um espaço para você deixar umas considerações finais e enviar uma mensagem de otimismo, de esperança para as pessoas que estão nos assistindo aí, que vão assistir isso depois, esse nosso vídeo. Bom, então a mensagem de esperança eu vou dar sobre o enfoque religioso, o enfoque espírita, que eu sou espírita, né? Que às vezes a solução parece tão difícil, né? Nós nos sentimos tão mal conduzidos por nossos governantes, só que não dá para esquecer que a Terra ela está nas mãos de Jesus.